19 horas mais 2 minutos, 19 graus é a temperatura. Olá, amigos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao CT Esporte Show, o programa esportivo mais aguardado da Rádio CT. Eu sou o Paulo Renato Costa e ao meu lado está o colega Daniel Grau. Boa noite, Daniel. Boa noite, Paulo. É isso mesmo. Estamos aqui para levar até o ouvinte as principais novidades, né, do mundo dos esportes. Lembrando também, né, que para acessar nosso site e os programas, www.colégioteutônia.com.br. É isso aí, Daniel, e não esqueça de interagir conosco através de nossas redes sociais. Estamos ansiosos para receber suas mensagens e sugestões. Hoje, então, na nossa abertura na programação, né, da Rádio CT, a gente tem convidados especiais aqui. Ao nosso lado aqui na mesa estão o diretor do Colégio Teutônia, Mauro Niski, o ilustre professor Laudenor Bruni e também o talentoso ex-aluno do CT e hoje atleta do UFSM em Santa Maria, Felipe Miller. E é uma honra tê-los aqui conosco nesta primeira edição do programa. Sejam todos muito bem-vindos e temos a certeza de que teremos um belo bate-papo. É isso aí, é o que a gente, né, um bate-papo muito agradável para os nossos ouvintes. Queria começar então com o diretor Mauro, né? É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Gostaria de saber do diretor, né, como está sendo a inauguração, né, da nossa Rádio CT e também desse primeiro programa aí, o CT Sports Show. Boa noite a todos os ouvintes, né? Uma satisfação estar conversando nesse primeiro programa, então, com toda a comunidade escolar do Colégio Teutônia. Uma satisfação ter aqui conosco o professor Paulo, o professor Daniel, o professor Laudenor e o Felipe também, então, que mesmo não sendo mais o nosso aluno, né, sempre é possível encontrá-lo por aqui, fazendo os treinamentos, e isso para nós é um orgulho muito grande, porque mesmo que de uma outra forma se desconecta dessa instituição, continua convivendo aqui conosco e também compartilhando o seu talento e aprimorando ele sempre que possível. Falar um pouquinho então da inauguração da Rádio CT, né? A Rádio CT, Rádio Web CT, foi inaugurada, então lançada oficialmente no baile dos 71 anos do Colégio Teutônia, que aconteceu dias atrás. Um evento muito bonito e que sempre reforça a importância dessa instituição aqui em Teutônia e na região. E a Rádio Web CT, então, vem justamente para agregar cada vez mais as nossas formas de comunicação com a nossa comunidade, com as famílias, com os pais, com os alunos, com as instituições parceiras, tanto locais, regionais, inclusive afora, né? Para quem quiser acompanhar a Rádio CT, pode fazer isso de qualquer lugar do mundo. Isso é importante porque conecta e reconecta novamente as pessoas que passaram por aqui, que têm vínculos aqui ainda, mas por algum motivo ou outro né, estão longe dessa instituição, desse município aqui da região. Então, para nós é uma alegria muito grande. Esse é o primeiro programa, então, que está sendo lançado, né, na Rádio Web CT, de outros tantos que virão, né? Um programa voltado para o esporte, para o atletismo, né, para tudo aquilo que a gente faz em torno das habilidades, né, dos esportes. Claro que depois também teremos outros programas voltados às demais atividades que são desempenhadas dentro do colégio, né? Então, para a comunidade que nos ouve e também aguarda, fiquem na expectativa que nos próximos dias, nas próximas semanas, estaremos também com outras programações sendo inseridas dentro da Rádio Web CT. Muito obrigado a todos que nos acompanham e, assim como o professor Paulo colocou, interajam conosco, mandem suas perguntas e aproveitem bastante, né, esse momento também para conversar com o Felipe aí, que com certeza vai poder compartilhar bastante, né, da importância dessa instituição para a vida dele, né, tanto para a vida pessoal quanto profissional. É isso aí, que não só ele levou o nome do CT, principalmente, né, e da comunidade escolar e do município de Teutônia, quando era aluno do CT e também agora, que não faz mais parte, né? Exatamente. Continua vindo nos seus treinamentos, aí, como o diretor salientou, e aqui, tanto lá em Santa Maria, então ainda ele continua, né, levando o nome do Colégio Teutônia aonde ele passa e vai nos determinados campeonatos, né, de atletismo.
19 horas mais 7 minutos, 19 graus e a temperatura. Este é o programa CT Esporte Show. Professor Laudenor, muito bom tê-lo aqui no programa, seja bem-vindo. E as suas primeiras considerações, professor? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Laude. É um prazer estar aqui participando nessa, vamos dizer assim, a nossa inauguração praticamente, né? Isso aí. Na nossa rádio do CT e que pode abordar tantas coisas, tantos assuntos aí dentro do nosso educandário aqui, da nossa escola. Professor Paulo, em si, falando de atletismo, a gente já tem uma longa caminhada aqui e a gente entrou mais na questão a fundo do atletismo devido a estarmos numa época, anos atrás, em que tínhamos os cursos técnicos no período da tarde. A escola não tinha cursos no período da noite e então para se dedicar mais às modalidades coletivas, no caso do voleibol, do basquete, que são inseridos na UNASE, que é na nossa rede, era muito difícil de fazer acontecer esses treinamentos, até porque nós tínhamos e ainda temos alunos do interior e que ao final do turno da tarde eles tinham que ir para suas casas, né? Então a gente acabou fazendo um trabalho mais individual, partindo mais para o atletismo, até porque eu também fui atleta do colégio aqui em 1990, do atletismo, e aí a gente começou a se especializar nessa área e a cada ONASE que acontecia, sempre se classificava alguns alunos, né? Sempre tínhamos uma delegação para participar da ONASE e dessa forma a gente levava o nome do Colégio Teutônia. E agora falando do esporte coletivo, existia também uma eliminatória e aí era muito difícil de poder classificar, porque nossa região aqui ela é muito forte com equipes como das escolas do Colégio Alberto Torres, Martim Luther de Estrela, Colégio Mauá, Colégio Barão do Rio Branco de Cachoeiro do Sul. Então era muito difícil da gente classificar. Haja visto que nós só podíamos treinar 2 vezes por semana, então essas outras escolas tinham toda uma outra dinâmica, uma outra carga de aula, né? Então já conseguiam se dedicar mais, né? E depois disso nós então aqui fomos entrando mais no atletismo. Com certeza. A gente pensa um pouco de hoje como está a estrutura, né, do atletismo aqui no colégio, né? Com a questão tem uma academia para os alunos se prepararem, tem a nossa pista, né, que nos dias de treinamento a gente pode ver ali que não só alunos do colégio participam, né, estão em treinamento, mas também vem o pessoal das cidades vizinhas, né, Westfália, através do projeto, né. Então a gente pode ver ali 30, 40 crianças treinando, né, não só pensando na prática do esporte, né, do desporto, mas sim visando fazer também uma atividade física. E através disso, né, olhando, pega uns anos atrás, né, de como evoluiu, tanto nessa parte, na questão treinamento, né, e tudo mais, Laudenor, mas também na forma de encarar as competições, né. Creio que há anos atrás era de uma forma, né, a persistência de cada aluno
né? Nunca desistir, porque o atletismo, a gente sabe, já conversamos outros momentos, é um esporte muito solitário, né? O Felipe está aqui hoje para falar um pouco disso. Você tem que se superar, né? E cada dia para tentar melhorar as suas marcas, né? Então... Exato, Daniel. É que acho que você foi feliz nessa colocação. É um esporte solidário e no momento que você agrega com mais pessoas, começa a ter um grupo maior, isso já começa a ter uma socialização e já começa a ficar mais prazeroso. Até porque o atletismo é a base de todos os outros esportes, onde trabalha essas valências físicas, força, velocidade, agilidade, coordenação. Mas não é um jogo como um futebol, um voleibol. Então ele é muito individual, né? Mas também quando se treina, que nem no caso, vou pegar um exemplo, o Felipe, que é atleta do lançamento de martelo, quando ele vem treinar, vem mais ele e mais outros 4 atletas. E todos eles se reúnem naquele setor e ficam trabalhando, ficam fazendo o trabalho que tem que ser realizado para aquele dia. E ele, por ser mais velho também, né? Exato. Ele consegue dar dicas, né? Para os que estão iniciando, né? Posso ver muitas vezes acontecer isso. Tem todo um né? espelho. Assim como nós, quando éramos menores, a gente se espelhava em algum colega mais velho dentro da nossa escola. Isso hoje existe também. Né, com os pequenos, né? Então a gente tem a parceria com a Westfália, com a prefeitura da Westfália, vem alguns alunos de lá, tá vindo um menino de Postas Antas, tem um menino da Leopoldo Klepke, tem do Gomes Freire, do Alfredo Schneider. Então o nosso projeto aqui, ele não é só do Colégio Teutônia, o nome é Atletismo Teutônia, tá? A sede é no Colégio Teutônia, que é o maior apoiador, né? Mas existem por trás cooperativas, o Sicredi, a Languiru, as 2 prefeituras, a Secretaria de Educação de Teutônia, a de Westfália também, né? Então esse conjunto que faz a coisa andar, né? Então isso faz com que a gente consiga participar de mais eventos, dando mais experiência, né? E aí os resultados começam a aparecer também. É isso aí. Um dos resultados que a gente pode ver está aqui sentado junto com nós, né? Que é o Felipe, né? E ele pode nos relatar um pouquinho, né? Como que foi essa entrada dele no atletismo, como ele iniciou, né? A sua trajetória tão vitoriosa até então. Em várias edições de campeonatos brasileiros, campeonatos estaduais. A gente perde a conta aqui em quantas conquistas ele teve. Então, Felipe, é um prazer ter você aqui na nossa mesa. Né? E o nosso ouvinte aí quer matar um pouquinho da saudade também e escutar um pouquinho de ti, né? Como foi teu início, tua trajetória iniciando no atletismo. Muito boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer o espaço que vocês estão me cedendo aqui para falar um pouquinho sobre a minha história. Eu comecei no atletismo em 2019, logo depois de terminar o ensino fundamental, vim para o Colégio Teutônia para fazer o ensino médio e recebi um convite do professor Jürgen, numa aula de educação física, viu que eu tinha um pouquinho de potencial de força e ele me convidou para fazer atletismo. Na época eu nem pensava em lançamento de martelo, arremesso de peso, nem nada. Eu comecei nas provas do arremesso de peso, porque me destaquei na capacidade de força. Fui evoluindo rapidamente até. Primeira competição fiquei em 4º lugar, se eu não me engano. A segunda eu fiquei em 3º já e na terceira competição eu já peguei meu vice-lugar no estadual de sub-16 na época. Olha só. Depois do arremesso de peso eu comecei a fazer a prova do lançamento de disco. Brinquei um pouco nessas 2 modalidades e no final do ano de 2019 tive uma lesão que me impossibilitou de treinar por um tempinho. E aí o Jürgen veio com a ideia do lançamento de martelo, que era uma prova que ninguém fazia, era uma prova totalmente estranha, assim, até para mim que praticava a prova dos lançamentos era diferente. E aí começamos o trabalho ali, 2019, 2020, veio a pandemia, e nesse período de pandemia foi um período que eu evolui muito na prova do lançamento do martelo. Me dediquei bastante, via vídeo, pesquisei, corri atrás. E foi logo depois desse período que eu tive o meu primeiro grande sucesso na minha carreira nessa modalidade,
que eu fui campeão estadual e logo depois vice-campeão brasileiro em 2021 na prova de lançamento do Olha martelo. só, nível nacional, né? Logo após o vice-campeonato, continuei treinando, só que daí, né, terminou o terceirão, me formei. Como eu tinha ganhado o vice-campeonato, eu tive direito a receber o Bolsa Atleta, recebi por um tempo. Com esse dinheiro que eu recebia do Bolsa Atleta, eu fui capaz de me manter em Santa Maria, tinha passado pelo Enem na Federal, cursei, fiz fisioterapia, passei para cursar esse curso e logo já fui fazer o atletismo lá, né, continuar na sequência minha carreira. Terminei minha preparação. Na época eu estava me preparando para o Brasileiro Sub-20, meu primeiro Brasileiro Sub-20. Não foi do jeito que eu queria, bastante dificuldade de adaptação da nova rotina como estudante universitário. O peso, né, do martelo muda. Sim, também, muda, bastante né? coisa muda, tudo fica um pouquinho mais complicado. O nível aumenta conforme tu vai subindo nas categorias. Eu não consegui performar bem naquela competição, fiquei em sexto naquela ocasião. Mas esse ano já consegui melhorar bastante os meus resultados. Fui vice-campeão brasileiro universitário, fiquei em quarto lugar no Brasileiro Sub-20. Sub-20 geral, no caso, né? Não só universitário, mas mais geral. Eu acredito que até agora a temporada tem sido bastante produtiva. Apesar dela não ter terminado ainda, tem o Brasileiro Sub-23 para mim competir. E o estadual adulto, que vai ser em setembro. Eu lembro muito bem que teve... em 2019, agora tu tocou nesse ponto, quando os professores do Laudenor ou o Jurk, né, que são específicos do atletismo, têm outras demandas e não conseguem acompanhar, quando dava, eu acompanhava. E eu lembro muito bem que era lá na Sojipa, né, esse era o Brasileiro Sub-16, se eu não me engano. Sub-18. E que era em 2019. E eu lembro acompanhar tanto nas aulas de educação física e treinamento a evolução, né, que tu teve na questão de marcas e tudo mais, aprimoramento de técnica, né? Lá daquele ano de 2019, claro, veio a pandemia e tudo mais, que creio que principalmente na parte desportiva, né, não teria onde, né, treinar com o treinador, que com certeza faz muita diferença. E mesmo assim, né, tu se dedicou, né, treinava em casa, treinava na rua, aonde dava, tu conseguia treinar para não parar. Né? E isso é persistência, né, dedicação. Então, olhando para esse ano de 2019 e 2 anos depois, quando, né, alinhou novamente, né, a questão de treinamento, tudo, a evolução, né, que você teve, e tanto é que veio, né, os frutos, né, de conquistas em tudo que é campeonato que você ia. Então a gente fica feliz, né? O diretor também, né? Creio que o colégio tem um respaldo na questão do atletismo por lançar esses atletas, né? Como a gente falou antes, que estão sempre disputando títulos nos campeonatos que participam, né? Inclusive, essa que tu mencionou da dificuldade de treinar, né? Na pandemia a gente tinha bastante. Essa dificuldade ainda persiste. Hoje em dia, não tanto que nem na pandemia, é claro, porque lá em Santa Maria eu tenho acesso à pista, academia, então facilita bastante esse meu trabalho. Mas a dificuldade de treinar longe de um treinador é bastante considerável, assim, né? Ele mandar treino pelo WhatsApp então, e tudo, só a ficha de treino, não poder observar o que eu estou fazendo. Então, é uma dificuldade bastante grande que a gente tem lá, só que apesar disso, né, a vontade é um pouquinho maior ainda e dá para performar bem. Com certeza, faz diferença ter o treinador do lado, né? Outra questão que a gente pode colocar também, o Laudenor, que provavelmente deve ter uma parte importante aí na carreira, né? No início, principalmente, é a ex-aluna do colégio também, né? Jaqueline Weber, né? Que está beliscando, a gente pode dizer assim, né? Uma vaguinha Sim. em Paris, né? Nas provas que ela compete, né? Então, Ela é uma atleta, uma ex-atleta e aluna aqui do Colégio Teutônia. E nascida em 95, a gente ainda se lembra de tantas inscrições que a gente realizou. E ela começou no atletismo aqui, se eu não me engano, foi na 5ª série. E aí ela despontou mesmo, foi na Unásia, que aconteceu aqui em 2006, em que foi o primeiro ano em que o Colégio Teutônia
sediou o NASE. Então, não tinha como sediar em outros momentos porque nós não tínhamos uma pista, né? A pista foi construída em 2003 e aí em 2006 a gente sediou o NASE. E ela, como nós não tínhamos tantos alunos para poder participar de tantas provas que faziam parte do programa esportivo, programa da UNASE, a gente acabou pegando alguns alunos bem mais novos para termos representantes. E só que aconteceu um processo um pouco assim, de certa forma, engraçado até para alguns, porque a gente colocou uma menina, no caso da Jaqueline, a gente colocou ela na categoria mais velha. Ou seja, ela era nova para competir no infantil, no caso. Tá? Mas aí a gente colocou ela lá no infanto, que é uma categoria mais acima, com 12 anos. E estaria competindo com as meninas do ensino médio. Isso. No caso, uma menina de 5ª série competindo com alunos do ensino médio. Bastante diferença. Tem a questão hormonal também, né? Então a gente sabe que a menina, no caso do ensino médio, que não treina, não se dedica, vai ter dificuldade mesmo sendo mais velha. Né? Questão de maturação, enfim. E no caso, pegando uma menina lá da 5ª série para fazer determinada... Isso eu falando em prova de corrida, né? Não arremessos ou lançamentos. Então ela foi fazer o 1.500 metros, ela correu. E ela chegou a dar uma volta na nossa pista em cima das outras atletas e o tempo dela foi 5 minutos e 55, o tempo dela. Hoje eu acho, se eu não me engano, ela está fazendo os 1.500 em outra pista, em pista sintética, em 4 minutos e 17, eu acho. Alguma coisa assim, posso estar enganado também. Então ela logo já despertou aquela coisa de ter sangue no olho, de competir, de querer, e não tinha medo. Era uma aluna assim que também estava envolvida em tudo aqui na escola, né? Ela é presidente do Grêmio Estudantil, ela tocava um instrumento que agora não fico devendo, não sei que instrumento que ela tocava. Fazia um pouco de tudo, né? Fazia coral, jogava futebol, jogava vôlei e ia bem nas notas. Então não era desculpa, muitas vezes alguns não participam de determinadas atividades porque precisam estudar, mas mesmo assim ainda não conseguem atingir o que deveriam, né? Então é só questão de organização, saber cuidar do seu tempo, né, que tu tem durante o dia e a semana para tu poder participar das coisas. Então a gente está na torcida aqui pela Jaqueline para que ela consiga uma marca expressiva e que possa participar dessa Olimpíada que vai acontecer no ano que vem em Paris. Ela está mais com uma possibilidade maior, que eu vejo assim é na prova dos 800, né? Que se não me engano, o melhor tempo dela foi 2:01. E não me lembro agora de qual é a marca que ela tem que fazer, se não é 1:58, alguma coisa assim. Tá? Para atingir o índice olímpico. Para atingir o índice, ela ser, então, no caso, a classificação para a Olimpíada. A gente consegue acompanhar um pouco, então, dessa trajetória dela, né? Através das redes sociais, a gente consegue ver a persistência que ela teve durante todos esses anos, né? E os frutos ela está colhendo agora, né? E creio que o fruto maior que ela deseja hoje seria estar numa Olimpíada, né? E repetindo, né? Levando não só o nome, né? Da cidade, enfim, mas o Colégio Teutônia tem uma parte disso e com certeza, né, os treinadores, né? E ela foi a primeira atleta aqui que foi participar dos Jogos Escolares. Isso foi em 2013, em Goiânia, onde só ela classificou. E aí eu volto a dizer aquilo que eu comentei antes. No atletismo tu consegue levar um aluno para um evento grande a nível nacional.
no caso, é mais fácil do que ir participar com uma equipe coletiva, né? Então, tem tudo isso também. Sim. No caso, ela tendo biotipo, tendo vontade de treinar, tendo toda a dedicação, ela conseguiu facilmente ir para os Jogos Escolares que aconteceram em 2013 no estado do Goiás, né? Então, assim, depois ela foi por várias outras competições, enfim, não parava, né? E hoje está aí também, a gente vê ela toda hora viajando, competindo, aqui e ali. É uma fase da vida, né, que ela está tendo e está aproveitando, né? Então, a gente fica aí na torcida que ela consiga o objetivo maior, né? Que também vai ser muito importante aqui para a nossa cidade, para o nosso projeto, para os nossos apoiadores, enfim, né? Não só pensando no caso espelhos dela. para os outros que estão vindo, nas outras Exatamente, crianças que estão né? iniciando, né? Então é sempre um orgulho nosso, a Jaqueline. 19 horas mais 28 minutos, 18,5 é a temperatura. Você está ouvindo o programa CT Esporte Show. Participe, estamos em www.colégioteutônia.com.br. Daniel, tá fluindo o programa, tá bom, né? Tá bom. A gente está conseguindo conversar um pouco, né? Não só da parte da experiência dos treinadores, né? Laudenor, e exemplos, né? Como o Felipe, que está aí colhendo os frutos, né? Do trabalho que ele iniciou aqui no Colégio Teutônia e está seguindo adiante aí, né? Em outras instituições. Felipe, eu tenho para ti uma pergunta, Felipe. Claro. Esse teu lado de atleta, tu despertou aqui no Colégio Teutônia. Antes tu não tinha nem sabia que tu tinha esse potencial. Definitivamente. Eu não fazia nem ideia da existência do atletismo, tanto que eu joguei futsal, jogava vôlei na infância, mas nunca nada a nível competitivo mesmo, assim. Tirando os giteus, que a gente chama aqui na região. Sim. Os jogos escolares de Isso. Teutônia, né? E as interséries nas escolas não praticava nada, assim. Mas essa vontade começou depois do meu vice-campeão, quando fui a primeira vez vice-campeão estadual, né? Que foi no Sub-16 ainda. Que ali eu vi que, pô, é legal subir no pódio, é legal levar a medalha para casa. Então, Tomou gosto pela coisa, é isso? Tomei gosto pela coisa. Isso é importante. E a tua família, Felipe, como ela reagiu? Tu tá louco, guri? Como é que tu vai fazer isso? Eles sempre me apoiaram, foi uma coisa que eu não tive Importante. esse problema. Eles sempre estiveram ali me apoiando nas competições e tal. Sempre pediam como é que eu ia e tal. Me ajudaram bastante nesse processo de adaptação, principalmente de sair do ensino médio, ir para uma cidade diferente, seguir meu sonho de fazer o curso de fisioterapia na universidade, de continuar treinando, e eles ainda assim me apoiam. Até o momento, sem reclamações. Diretor Mauro, é um orgulho, enquanto diretor de um colégio tão importante, ouvir de ex-alunos, de atletas, que o colégio foi que modificou. É importante, né? Com certeza. Eu não tenho como falar do Felipe porque quando eu cheguei ele já não estava mais aqui, né? Mas encontrar ele por aqui sempre que ele tem oportunidade e perceber que esse lugar aqui para ele é importante também, isso também nos torna pessoas, vamos dizer assim, que a gente percebe que realmente dá para fazer algo diferente, né? O colégio tem 71 anos, é uma instituição que tem uma história muito, muito bonita. Agora, além da educação formal, que vai desde a educação infantil, ensino fundamental, médio, cursos técnicos, o importante nesse processo é perceber que dá para também se diferenciar com outras possibilidades, né? É claro, primeiro tem que sim ter aqueles professores que instigam os alunos para poder realmente explorar, identificar e explorar o seu potencial, né? Então, sem dúvida nenhuma, o professor Laudenor aí, que é uma referência na área, o professor Daniel também, né, os demais professores, sempre que identificam realmente o potencial, fazem o possível para que ele realmente possa ser explorado, né? E não é apenas por aí, claro, né? Tem que ter também a vontade própria. O Felipe não chegou, né, nesse patamar simplesmente porque ele foi forçado a fazer algo.
tem que ter vontade própria, né? Então, claro que nesse meio aí tem tantas outras coisas para você administrar, né? Tem a convivência familiar com os amigos, tem os estudos e assim por diante. Ou seja, em algum momento você tem que abrir mão de alguma coisa, né? Não tem como você querer fazer tudo e tudo com qualidade. Então você tem que abrir mão de alguma coisa. E sem dúvida nenhuma essas pessoas se diferenciam justamente nesse momento, que elas conseguem potencializar forças para aquilo que realmente eles podem dar o seu melhor de forma diferente do que outros, né? Então isso eu acho que é legal, é bonito e não podemos esquecer principalmente também as empresas, as parceiras, as instituições que apoiam, né? Então, o Colégio Teutônia também é privilegiado por isso. Essa região aqui se diferencia porque realmente tem empresas, tem instituições que acreditam e investem para que realmente, junto com o Colégio Teutônia, a gente possa realmente potencializar esses profissionais, esses estudantes, para que eles possam ir cada vez mais longe. Agora que o diretor tocou no assunto, né, de abrir mão, né, creio que o Felipe com certeza para poder dar esse passo a mais, né, indo para Santa Maria, teve que pensar que ia dar uma saudade do pai e da mãe, que com certeza ela sempre está lá. Ela sempre está lá, né? Com certeza tá na escuta aí do nosso programa, mas o Felipe teve que abrir mão, né? Da comidinha da mãe em casa, né? Do carinho da família e buscar o que ele quis, a persistência, né? Então, com certeza teve que fazer essa opção, né? Sair da aula do ensino médio, chegar em casa, ter o almoço pronto já ajuda bastante. Não precisa cozinhar, não precisa lavar louça, é muito mais prático quando você tem auxílio da família. Tu falou da saudade, ela tá sempre ali, mas todo dia eu converso com os meus pais pelo WhatsApp, então é bem essa parte tranquila. Queria soltar aqui um conselho que o senhor me deu antes de sair do ensino médio. Fique fora da noite. É, isso aí, Santa Maria. Santa Maria é uma cidade que todo mundo sabe, tem muita festa. Então, não ir para essas festas ajuda bastante no período de preparação. Com certeza. Eu não vejo nada de errado em sair de vez em quando com os amigos. Até acho importante ter essa parte social, mas em período de preparação é realmente bem difícil. Que faz a diferença para ti, né? Porque tu tá ali treinando firme todos os dias, chega em casa cansado da aula, dos treinos, aí tu tem que estudar, se preparar para outro dia e tu repete isso todo dia. Tendo só domingo de folga, no caso, né? Descanso. E domingo tu tá podre, tu não vai querer sair, né? É isso aí. Fica em casa descansando, até porque segunda tem que fazer tudo de novo, então eu considero a carreira que eu escolhi como atleta, principalmente atleta, né? Não sei como é que vai ser no futuro, mas imagino que eu vou seguir esse caminho. É uma carreira bem difícil. Requer bastante determinação e bastante foco no que tu tá fazendo. É isso aí. Laudenor também, não podemos esquecer de um treinador que faz parte também, né, do Colégio Teutônia, que agregou, né, creio que em 2011 isso, né? Sim, eu iniciei em 94 e aí eu fui até 2011, eu estava sozinho no atletismo. 30 anos, eu não quis falar, então, né? Vai fazer 30 anos, viu? Vai. Começou jovem, professor. Comecei jovem. E aí, então, em 2011, veio o professor Jürgen Reyes, que ele trabalhava em Ivoti, com o atletismo, né? Então, ele também foi atleta, enfim, tem toda essa trajetória já também de resultados e que ele teve como atleta. E ele veio aqui para o Colégio Teutônia, veio morar aqui na nossa cidade. E aí a gente começou, vamos dizer assim, mais uma virada de página. Tá? Uma delas foi quando a gente fez a pista. Aí depois, então, eu considero assim, quando o Jürgen veio fazer parte aqui do nosso projeto, e que a gente começou a lapidar um pouco mais essa questão. Então, hoje, o nosso projeto aqui, o atletismo, eu fico mais com os alunos menores, até porque eles têm uma carga menor de treino, e eu tenho essa disponibilidade de dar menos tempo de treino, né?
E também faço essa outra parte aí do meio campo, vamos dizer assim, com as outras escolas, enfim. Sim. E o professor Jürgen, ele se dedica mais àquele aluno que vamos dizer assim, eu largo na mão dele alguns, né? Olha, esse aqui ano que vem é teu. Esse tu pode forçar essas e tais valências físicas, né? Ele tem uma dificuldade e tal, né? No meu entender, ele pode participar dessa prova, né? Já tem um diferencial apontando aí. Né? A gente já começa a alinhar o atleta para determinada prova, né? Eles passam por todas as provas comigo, né? Tem uma experiência em tudo, uma vivência em todas. É mais ou menos como fazer uma aula de instrumento, de todos os instrumentos, alguma coisa. E aí o professor Jürgen depois pega esse aluno e começa a intensificar os treinamentos, não só com horas, né, durante uma tarde, mas também por mais dias, né? No caso, eu fico segunda e quarta, mas o professor Jürgen está segunda e quarta, mais quinta e mais sexta. Porque para atingir determinados resultados Sim. e índices, não é viável e possível treinar 2 tardes e querer subir no pódio, vamos dizer assim. E a gente vê ali, né, que nem eu tô sempre lá no ginásio, em aula, né, com educação infantil, principalmente na parte da tarde, a dedicação dessa galera, né, principalmente nos mais velhos, que a carga de treinamento não é fácil. Não é fácil. É tiro em lomba, na chuva, no sol quente, carregando peso, né, então, com certeza, é um diferencial. Tudo são coisas assim que tu tem que querer fazer aquilo que o Felipe colocou há pouco. Tu tem que pensar o que tu quer, a vida, tu quer ter uma vida de boemia, né? No caso, alguns alunos do ensino médio aí, e no dia seguinte querer competir, isso não é compatível, né? Isso tu não vai conseguir. E também, se você não consegue atingir determinados resultados, o que é o mais fácil? Muitos desistem. O desistir é o mais fácil, né? Agora, persistir, né? Isso em tudo, não só no esporte, mas na vida profissional também. Né? À medida que nem o Felipe está cursando fisioterapia, né? Mais tarde, daqui a pouco, ele vai ser um fisioterapeuta de atleta de ponta. Né? E que ele vai se realizar com isso também. Com conhecimento, né? Praticando o esporte que envolve todos os grupos musculares e tudo mais, ele pode ser um perito na área, né? Com certeza. E até porque ele vivenciou, ele sabe que tem toda a parte emocional envolvida, que muitas vezes algumas lesões surgem devido a questões emocionais, questões alimentares e nem somente questão de treinamento, né? que aparecem para o atleta. Né? Então isso tudo faz parte. Mas assim, eu gostaria de pegar o gancho também dessa questão dos jogos escolares e de colocar que nesse sábado, dia 5, a equipe nossa do Colégio Teutônia, nossos alunos e mais alguns outros dos outros educandários, no caso que eu me lembro agora, assim, o Gomes Freire tem um aluno que vai participar. Nas idades de 15 a 17 anos, eles vão competir em Porto Alegre, que vai ser uma classificatória para os jogos escolares. Olha só, mais uma do oportunidade. 15 a 17. Na semana que vem, vão acontecer os jogos escolares, os JEBs, né, que são os Jogos Escolares Brasileiros, nas idades de 12 a 14 anos, na pista da Sojipa. Ou seja, o campeão das provas, arremesso de peso, salto em altura e das corridas, enfim. Pista. O campeão ele tem o direito de ir representar o Rio Grande do Sul nos Jogos Escolares que vão acontecer no Rio de Janeiro. Né? Então, são 2 competições muito importantes em que nós vamos participar com os atletas da nossa equipe. Olha só, então, a gente pode ver que a todo tempo, aí, mês a mês, tem competições importantes, né, do projeto do CT, do atletismo, buscando sempre chegar num nível, num patamar, manter, na verdade, num nível, num patamar bom,
né, com atletas se destacando e sempre alcançando os índices e objetivos. O Felipe, eu acho que comentou um pouquinho antes, mas qual é o próximo evento, o próximo campeonato que tu está se preparando? No momento eu estou em preparação para o Brasileiro Sub-23, que vai ser em setembro também. Ele vai ser em Bragança Paulista, São Paulo. Então, nós tivemos a minha última competição foi os Jogos Universitários Brasileiros, que eu fui vice-campeão. E com a marca que eu lancei lá, que foi 52 e 22, acho que foi, se não me falha a memória, me colocou em 5º lugar no ranking brasileiro Sub-23. Quarto lugar. É uma marca muito forte para alguém que é Sub-20 ainda, então vale a pena a gente querer competir no Brasileiro Sub-23, porque querendo ou não, a medalha ela dá o direito à Bolsa Atleta. Então, esse é atualmente a minha fonte de renda. Eu vivo do Bolsa Atleta, então seria bastante aconselhável eu ganhar essa medalha, né? Para facilitar a minha vida. Isso, com certeza. Importante. Exatamente. E logo após o Brasileiro Sub-23 vai ter o Estadual Adulto, que vai ser na pista da Sojipa. E eu vou estar representando o Colégio Teutônia nesse estadual. Olha só, isso aí. Sempre a gente consegue ver esses frutos aí, né? A gente fica feliz. Nós que... O diretor quer dar uma palavrinha? Eu só ia aproveitar já né, a colocação do Felipe e vejam que interessante, né? Ele vive hoje de Bolsa Atleta, né? Ou seja, o esforço dele possibilitou a ele ter uma renda a partir, né, do esporte, né? Então, o quanto também é possível você se tornar um atleta de destaque. Lógico que para ele poder se deslocar, para ele poder estar em outras regiões do país, precisamos também de outras empresas que possam apoiar e ajudar ele nesses custos de deslocamento, de alimentação, de estadia, né? Ou seja, enquanto ele não está participando de competições, ele também precisa se manter, né? Então a Bolsa Atleta dá para ele essa possibilidade. Mas, claro, os custos aumentam consideravelmente com a participação em competições, né? Ou seja, uma coisa puxa a outra. Então, o quanto é importante também a gente chamar atenção para isso, né? Que realmente o incentivo ao esporte possa ser considerado algo relevante para junto com a educação, né? A educação é importante, é determinante, mas ela também por si só, ela não pode andar sozinha, ela tem que ter também outros incentivos que possibilitam, né? Eu lembro muito bem que eu também já fui, anos atrás, por muito tempo, coordenador do ProUni. E muitos estudantes ganhavam a bolsa do ProUni para fazer faculdade, universidade, só que não conseguiam se manter. Então eles ganhavam ProUni, ganhavam a bolsa para pagar a faculdade, mas não tinham condições de se deslocar, né? Então, por isso que também dentro do ProUni foi criado o Bolsa Permanência, para que os estudantes pudessem se deslocar, pudessem se alimentar, pudessem se manter enquanto eles, né, estivessem estudando. Então, por si só, não só o incentivo à educação vai te manter, mas também você tem que ter um incentivo a outras, né, formas de manutenção da renda, que é Bolsa Permanência, Bolsa Atleta e assim por diante, né? Então, isso também é importante. 19 horas mais 46 minutos, 18 graus e a temperatura. Você está ouvindo o programa CT Esporte Show. Participe. Vamos entrando na última parte do programa. Passa ligeiro, pessoal, né? Ligeiro, né? Passa rápido. O assunto é legal, é importante de se conversar e o tempo passa. Então, a gente fica feliz, né? De estar conversando aí com pessoas, né, importantes aí na questão do atletismo, né, e do Colégio Teutônia, e aí a gente fica muito feliz. Eu queria só pegar um ganchinho com o Laudenor. A gente, o ano passado, né, participou, para quem não sabe, o colégio, né, a rede sinodal, né, faz parte da rede sinodal. Então tem as Olimpíadas, né, que é a ONASE, né, Olimpíada Nacional da Rede Sinodal. Até mesmo o Laudenor chegou a comentar, né, que a primeira vez que foi sediado aqui no colégio foi em 2006, né,
Uma etapa, no caso, nacional, né? A nacional, isso aí. Isso a aí. Olimpíada Nacional da Rede Sinodal, isso aí. Aí normalmente é atletismo e xadrez, né? São Isso. sempre nos anos ímpares, atletismo, xadrez, nos anos pares, basquete e voleibol. No caso, esse ano... Jogos coletivos. No caso, esse ano é basquete e voleibol, mas isso mudou devido à pandemia, né? É Então, verdade. no caso, esse ano seria o atletismo, né? E ano que vem é 2024. Então, isso deu essa pequena mudança, né? Mas E o colégio tem título, né? Tem título na Unase, né? na Unase, a nossa melhor, vamos dizer assim, campanha, o resultado aconteceu em 2012, né? Que foi no colégio Alberto Torres, tá? Aqui em Lajeado, que a gente competiu e a gente ficou em primeiro no geral, né? 2006, 2002, eu me recordo, a gente ficou em terceiro, sem pista, não tendo pista, a gente ficou em terceiro lugar. Isso aconteceu em Santa Cruz. No Colégio Mauá. No Colégio Mauá. E os treinamentos, eles todos aconteciam na rua, no campo do Gaúcho, né? E as provas de campo a gente fazia aqui no pátio da escola, né? Olha só como foi. O salto em evoluindo. distância é ali onde tem a bergamoteira ali, que o pessoal vai nos fundos do ginásio. Fazer um lanche. Naquele Hora do lanche. alinhamento lá daquela tela, né? Ali estava a caixa de areia e o setor de corrida ele vinha em direção ao ginásio. O ginásio nem existia nessa época. Não, o ginásio não existia. Então ali a gente fazia o salto em distância, salto em altura a gente usava alguns colchões, mas a gente nunca, como por ser uma prova um pouco mais difícil e pela estrutura ser muito precária na época, a gente não trabalhava tanto. E os arremessos, peso, disco a gente fazia no pátio também, né, no caso, né? E dali onde tem a pista, ali a gente tinha um pomar, e tinha sementeiras e tinha oficina dos tratores, enfim, isso tudo todos os estava equipamentos. posicionado ali. Então eram os locais que a gente podia treinar, na rua, no campo. E aí 2012, né? Aí a gente ficou campeão. 2018. Eu já estava aqui no colégio quando saiu a última edição, 2018, aqui no colégio, 2018, né? Essa a gente perdeu por 10 pontos, né? A gente ficou em segundo, perdemos por 10 pontos e aí depois a gente teve mais a outra agora que aconteceu em Ivoti, foi a última, né? No ano passado que foi. E ali a gente já não foi tão bem, porque para atingir um resultado expressivo, tu precisa ter um grupo muito grande e coeso. Isso já é diferente, de novo, como o Felipe vai participar e ele vence. O Felipe venceu, levou o nome do colégio, da universidade dele, é manchete de jornal, enfim. Para ser campeão do Unase, existe todo um somatório, é mais ou menos como ser campeão num estadual, né? Que hoje em dia sempre a Sojipa vence, normalmente, tá? Principalmente nas categorias maiores. Todas as provas existem pontuações. Primeiro colocado marca 13, segundo 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Até o oitavo. Então, até mesmo aqueles atletas que não sobem no pódio, Ajudam eles a estão equipe de alguma pontuando. forma, né? Então, todos eles são muito importantes. Aí vem de novo aquilo que eu falei anteriormente da Jaqueline ter participado das provas do infanto, mesmo não tendo uma idade específica. A gente olhou a capacidade dela. Então, aí não importava a idade, e sim ela poder participar e pontuar para a nossa escola. Então, todo esse somatório,
um contexto totalmente diferente, é um engajamento maior, é uma torcida maior, mesmo aqueles que estão do lado de fora estão lá torcendo por aquele que está lá dentro. Mas é uma torcida diferente, não é assim, legal, Felipe, você venceu uma prova. Não, estão lá gritando, fazendo torcida, realmente fazendo torcida para ele. Isso porque existe aquela questão da competição que é salutar. Exato. Entre as escolas, né? E então isso que traz o atletismo, ele é muito importante assim nessa questão de socialização, de união dos atletas, dos alunos. E o legal da Unase, né, que nem quando eu participei aqui já lecionando no CT, é que as famílias recebem os estudantes, né, dos diversos colégios, né? Isso torna uma integração legal, né? As crianças fazem novas amizades, conhecem outras pessoas, né? E essa questão é muito legal, não só na parte da pista da competição, como nessa parte aí também, né? Acho que aí você foi feliz, Daniel, em colocar isso, de ter lembrado isso, né? A Unase, ela sempre foi com hospedagem, tá? Eu me lembro hoje que em 1990 eu fiquei hospedado em Santa Cruz, na casa do vice-diretor do Colégio Mauá, o senhor Dirceu Damer. Eu fiquei hospedado na casa dele. E hoje eu tenho uma amizade muito grande com ele, com a família, principalmente com ele. Né? E foi que começou lá daquele evento, daquela competição. Então tem um outro aprendizado por trás disso, né? Do competir, é ir lá, saber sentar na sala, conversar com o hospedeiro, é cumprir horários, é entrar na rotina da família. Da família, né? Isso né? Então tem famílias que... eu vou dar até um exemplo, tem um atleta meu do arremesso de peso, que a competição foi lá em 2008 lá no Pastor Domus, que eles utilizaram na pista da Sojipa. E ele era o nome dele eu vou dar para vocês, tá? Darley Dúlios, tá? Ele é enorme. Hoje ele cuida do Queiro Café lá de Camboriú, se eu não me engano. Então ele é um cara muito legal e treinava bem e já tinha vencido a prova do lançamento de disco. E aí faltava a prova do peso e ele tinha que entrar logo após o almoço, em torno da 1h15, para iniciar a prova, 1h40, em torno disso. E quem compete, ou quem já competiu, sabe que tem um período para entrar na prova, confirmar a prova, mais, né? Aquecer, enfim. Não é entrar lá e agora que eu vou começar a arremessar. E ele chegou atrasado, perdeu a prova. E perdeu a prova porque o hospedeiro dele resolveu fazer um churrasco e tratou ele bem demais, vamos dizer assim. Não quis mais competir. E ele acabou perdendo a prova. Eu disse, cara, tu perdeu a prova, tu ia vencer fácil. Pô, pois é, professor, eu tava lá, mas o churrasco não ficou pronto e daquele jeito dele, situação, né? Mas no fim foi até engraçado, né? Então, são situações e momentos aí que a gente se lembra, né? E são lembranças boas, né? Compartilhar, que fazem parte da história, né? Dias de muita chuva, competições com chuva, né? Então a gente recebia aí equipes de Santa Catarina, escolas de Santa Catarina que não tinha como ir cancelar o evento, isso não existia. Então tu acabava fazendo mesmo com chuva, né? E eu propriamente eu corri em 1990 abaixo de chuva, tinha uns 3 centímetros de água na pista, né? E tinha que correr, se fazia, né? Porque não tinha como fazer num outro dia, né? Porque as equipes vão voltar para casa e depois retornar para um outro momento, né? Isso não era viável, né? Então são assim momentos aí que a gente vivenciou e ainda vivencia, né? Que nem agora nesse mês aqui de agosto a gente tem bastante coisa, temos 2 eventos aí de classificatória e temos mais 2 competições no dia 19 de agosto, que é o Troféu Lajeado, que acontece na pista da Univates,
em que ali a gente leva bastante alunos, atletas das categorias inferiores, sub-12, sub-14, tá? Que a gente oportuniza para eles poderem participar, e até porque é uma pista sintética, então tem aquele deslumbramento, né, de poder competir numa pista sintética. Sim, oficial, né? E a outra competição é no dia 26 de agosto na escola lá do INH, Instituição Evangélica Novo Hamburgo. Ali sim vai acontecer também o troféu INH. Essa competição do INH, ela está nessa data porque choveu no dia que era para ter sido no primeiro semestre. Então ela foi transferida para esse dia 26. Então esse segundo semestre vai ser bastante carregado, porque tiveram vários eventos que foram transferidos devido à questão do clima, né? Já fica o convite, então, né, para toda a comunidade, né, principalmente nesses alunos que estão iniciando, né, como o Laudenor falou, 12, 14 anos, para prestigiar quem tiver um tempinho, né, dia 18 é um sábado, dia 19, né, 19 é um sábado né, a comunidade, as famílias, né, vale a pena ir lá assistir, né, ver como os atletas se comportam perante uma competição, né, numa pista sintética com outras crianças, muitos vão pela primeira vez, né, então fica o convite para toda a comunidade, né, para ir lá assistir e torcer pelos alunos do Colégio Teutônia, né. E também assim eu gostaria de colocar uma coisa assim que muitas vezes os pais ou nós mesmos, todo mundo é aquela questão, como é que foi a competição? Ganhou medalha? Né, o Felipe foi para São Paulo, ganhou medalha? Não, mas teve muita outra coisa que ele aprendeu. Exato. Na derrota, no caso, ninguém é derrotado, no meu entendimento. Sempre existe alguma coisa. Na derrota, no resultado não obtido, tu aprendeu alguma coisa. Tá? No caso, esses alunos que vão participar a primeira vez, ou a segunda, ou cada mudança de local, de cidade, de prova, de pista, sempre tem algo a aprender. E toda vez que entrarem na pista para correr, para saltar ou para arremessar, sempre vai ter aquele friozinho na barriga. Tem aluno que tem condição de vencer a prova e às vezes não quer nem entrar na pista porque está nervoso, porque está se sentindo pressionado muitas vezes, pressão que eles mesmos colocam na cabeça de querer ganhar, porque eles sabem que tem condições, né? Então é questão assim de nós treinadores, professores, pais, de sempre tranquilizar os alunos, os filhos, né, de que isso é importante, que em primeiro lugar é participar e o resultado é consequência. Professor, como é que funciona esse processo? Para quem está em casa nos ouvindo agora, eu quero que meu filho siga esse caminho do atletismo. Eu te procuro? Como é que funciona nesse sentido? Sim, Paulo. Nós temos aqui o treinamento do atletismo que é disponível para todas as crianças e estudantes, tem que ser estudante, do nosso município, município vizinho, aí, como o mais próximo, aí, Westfália, Postas Antas, né? Pode nos procurar, a mim ou o professor Jürgen, em segundas e quartas à tarde, a gente está a tarde toda na pista. E aí a gente faz uma entrevista, uma pequena entrevista, né, com o aluno, né, e insere ele dentro da devida categoria. E aí o primeiro ponto é ambientar ele, tá, deixar ele se sentir à vontade, tá, já colocar algum aluno nosso, né, que seja bem... me fugiu a palavra agora, que tenha uma facilidade de comunicação, tá? E para integrar esse aluno, né? Porque é a partir da afetividade que acontece a aprendizagem. Então essa criança, esse aluno, ele tem que se sentir bem, ele tem que se sentir acolhido. Aí, a partir daquele momento, no momento que ele se sentiu bem, aí ele começa a desenvolver o seu potencial, a ver o que ele gosta, o que ele tem facilidade, né? E aí ele retorna, né? E aí ele acaba entrando no grupo, na equipe. Pega gosto, né? Pega gosto, exato, Daniel. Então esse é
é o sistema, tá? Então a gente, e se ele é mais velho, a gente já e tem um potencial muito grande, a gente já coloca ele com os mais velhos, com o professor Jürgen, né? A gente tenta direcionar isso e também a gente conversa bastante com ele, né, para ver o que ele se sente mais à vontade. Pessoal, subiu a placa. Mais um minuto. Mais um minuto. Isso aí. Eu acho que a troca, né, de ideias, de palavras aí foi muito importante, né, tanto para nós aqui da mesa, né, pegar a experiência de quem trabalha na área e de quem treina na área, né, o professor e o aluno. Então, não só para nós aqui, eu acho que para o ouvinte, né, um pouco em casa também, conseguiu ver um pouco como funciona o atletismo aqui no Colégio Teutônia, né? Todos os frutos, né, que são colhidos vêm de uma base, né? 30 anos, né, Laudenor? Pô, não precisa... Ele gostou, né? Gostei, né? Então, a gente sabe que o trabalho, né, de tanto tempo, do colégio, incluindo, né, o Laudenor, depois o Jürgen acrescentou, só colheu frutos, né? Então... Mas assim, te interrompendo, Daniel, eu, como fui estudante aqui, eu entrei com 3 anos de idade na escola, e então são bem mais que 30. Como estudante ainda, sim. Juntando, então não vou nem fazer essa soma. Mas uma das coisas que eu coloquei para mim, quando eu estudava aqui, nós não tínhamos uma equipe de atletismo, nós não tínhamos equipe de coletiva, nada. Então nós não tínhamos, nossos alunos, eles não vou dizer sentiam vergonha, mas eles isso não encaixava muito bem os alunos com a escola naquela parte de competir, de representar o nosso colégio. Uma, porque a gente não tinha resultados. Então existia uma certa vergonha da gente não vencer ninguém, a gente ter muita dificuldade, né? Até porque naquele período o nosso número de alunos era bem inferior, então tu tinha um universo de alunos bem menor para tu escolher, para competir, para montar a equipe. E isso eu coloquei para mim no momento que eu fosse trabalhar aqui dentro, eu queria trabalhar muito essa parte dos alunos levar com gosto, usar. E aí toda vez que eu vejo um aluno subindo no pódio, ele pedindo a bandeira e não o professor ter que ir lá entregar uma bandeira do colégio, isso é gratificante. Então isso a gente atingiu, de tu vencer, de tu fazer com que o aluno, hoje aqui eu vejo o Felipe com o casaco do colégio Teutônia, da equipe. Eu não pedi para ele vir assim. Sim. Ele veio porque ele sabe como o momento é. Sim, e até porque não está sendo filmado, mas ele veio dessa forma, como eu, com você, né? Então, isso é muito gratificante de tu ver que os caras estão levando o nome com bom gosto, nada forçado. Ninguém é forçado a treinar, ninguém é forçado a fazer determinadas coisas. Tá? Então, eu só tenho a agradecer, tenho muita gratidão pelos resultados e por tudo que a gente vem fazendo. É isso aí. Então, para nós finalizar essa noite de sucesso, né, Paulo? Né, agradecer a presença do Laudenor, do diretor Mauro aí e do Felipe. E o Felipe tem uma última palavrinha aí, agradecer pela presença, né, novamente. E espero que, né, colha muitos frutos ainda e muitas conquistas, né, nessa tua trajetória aí no atletismo. Eu agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho da minha história aqui com vocês e para o pessoal que tá nos ouvindo. E sempre estou aberto a novos convites. É sempre um prazer representar o Colégio Teutônia e sempre é um prazer conversar com vocês. Isso aí, show. Muito obrigado. 20 horas mais 5 minutos, estamos encerrando o nosso CT Sports Show. Daniel, muito obrigado. Felipe, muito obrigado. Diretor Mauro, o professor Laudenor aí. E toda segunda-feira, entre 19 e 20 horas, estamos juntos, Daniel, é isso? É isso aí. Toda segunda, trazendo convidados novos, né, trocando ideias, batendo um papo bem legal para deixar sempre o esporte aí, em primeira mão nesse nosso programa. Um grande abraço a todos e tenham uma boa noite. Muito obrigado. Até mais. Valeu. Tchau.